a ela neste momento, Pai. Que ela venha, Pai, se permitir o Senhor usar a vida dela neste momento, Pai. Venha com o seu amor sobre a nossa vida, para ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Mas também nós estamos de ouvido aberto, Pai, para ouvir o que o Senhor quer, Espírito Santo de Deus. Usa a vida da Daiane, Espírito Santo de Deus, e abençoa ela todos os dias. É que eu te... Graças a Deus, igreja. Gente do céu, faz muito tempo que eu não venho aqui. E agora eu estou um pouco nervosa, mas o Senhor colocou no meu coração que eu não tenho que ter medo, porque eu vou falar dele. Aleluia! Diga de toda a honra da glória. Verdade. Eu sou pequenininha, sou falha, estou em aprendizado, mas eu sei que ele é grande sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que ele tem muito para falar conosco, em nome de Jesus. Eu vou falar hoje um pouco sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração depois que eu voltei da viagem. Eu tinha que viajar no final do ano e depois que eu voltei da viagem, o Senhor colocou algo no meu coração. E muitos de nós, eu creio que passa por isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Eu vou falar sobre algumas partes, né? Se os irmãos quiserem abrir junto comigo, é bênção, mas também no decorrer da pregação, se não conseguir abrir, não tem problema. Se eu fosse dar um nome para esse momento, seria o que tenho negligenciado em minha vida. Vamos lá em Jonas, capítulo 1. Aleluia! É só um vizinho. Glória a Deus, aleluia. Gente, glória a Deus. Quem foi que acendeu essa luz? Eu estava aqui preocupada porque eu falei assim, cadê o óculos que eu não trouxe? Aleluia. Posso começar, irmãos? Amém? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, quando eu fui viajar, né, no final do ano, quando a gente vai passear, a gente tem a consciência que nós vamos com o Senhor. Nós não vamos viajar, deixamos a presença do Senhor aqui, né? Primeiro vamos orar, depois eu dou continuidade em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor. É a Tua palavra, Deus. Não sou eu, Daiane, mas é o Teu Espírito Santo que vem sobre este lugar. Deus, que todo eu venha cair por terra, e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Que tudo aquilo, Deus, que venha trazer impedimento, tudo aquilo que venha dispersar, Senhor, os nossos olhos e o nosso coração da Tua palavra, nós anulamos e repreendemos no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, fale com o Teu povo, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu fui para a praia e fui com a consciência de que eu estava indo com o Senhor. Eu levei minha Bíblia e chegando lá, a gente sempre foi com as mesmas pessoas de sempre, né, com a minha família. E nós somos em um número muito pequeno, nós somos em um número grande de pessoas. E quando a gente chegou lá, estava tudo bem, mas acabou havendo um problema com um irmão meu. E esse meu irmão, ele é candomblessista. E a religião dele nunca foi um problema, porque eu amo a vida dele. E a minha nunca foi um problema para ele, pois ele ama a minha vida. E a gente sempre se deu muito bem. Mas neste dia em si, aconteceu um levante. E a gente acabou discutindo. Eu não discuti com ele, né? Ele estava bravo e aí eu consegui manter a calma. Mas eu sabia que algo estava acontecendo, porque só que na hora não. Eu imaginei que tivesse acontecido algo, mas
não identifiquei o problema logo de cara. Enfim, irmãos, esse levante foi para o meu cunhado e eu orei ao Senhor, me prostrei, orei ao Senhor, clamei a Deus pela vida dele, pela vida do meu irmão, para que não acontecesse nada demais, porque às vezes nós somos seres humanos, às vezes a gente acaba se levando um pouco no que vai falar, nas coisas que faz, e eu estava crente que aquilo ali ia passar, né, em nome do Senhor Jesus. E infelizmente eu não vigiei. E esse levante foi para a vida do meu esposo. E o Robson acabou ali naquele momento ficando muito irritado com uma situação que ele fez lá. E acabou trazendo um desconforto muito grande para todos que estavam na casa. Enfim, irmãos, passou, nós viemos embora. E eu falei para o Robson o que o Senhor tinha colocado no meu coração, que foi uma armadilha. E que nós havíamos caído nessa armadilha porque não estávamos vigilantes. E aí o Senhor colocou no meu coração essa palavra negligência. E no decorrer das semanas, eu vinha conversando com o Robson sobre essa questão de sermos negligentes com muitas coisas à nossa volta. E quando eu vi essa passagem de Jonas, eu coloquei aqui. Deus dá uma ordem a Jonas que ele vai Nínive pregar contra a maldade da cidade. Mas ele negligencia a missão e foge, tentando se esconder da presença do Senhor. Jonas preferiu ignorar o chamado. Muitas vezes nós somos negligentes com aquilo que o Senhor coloca no meio do seu coração. Muitas vezes Deus te dá algo, Ele já falou, Ele já decretou sobre a sua vida, porque aqui fala que o Senhor deu uma ordem. Está aqui na palavra, Deus deu uma ordem. Ele não falou para ele, vai lá e faz. Quando você quiser, vai lá e faz. Quando tiver vontade, você vai lá e faz. Ele deu uma ordem, porque através da vida dele, aquela cidade seria salva. Mas ele preferiu fugir, se esconder e não fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E eu tinha colocado sobre os pecados de negligência, e são várias coisas, e uma delas são o descumprimento de um dever. Então, quando nós não sabemos algo, quando eu e você não sabe, não é negligência, porque a gente não sabe. Mas se eu e você sabemos e nós negligenciamos, nós estamos errados. Porque o Senhor, Ele dá uma ordem para Jonas, e o Senhor dá uma ordem para mim e para você muitas vezes. Aí o Senhor fala assim, eu quero você no louvor. Aí Ele falou para você, no particular, no culto, não foi ninguém que falou. Aí você fica barganhando com o Senhor. Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu posso, eu vou quando dá. E o Senhor está chamando, o Senhor está falando. E muitas das vezes eu entendo o quê? Quando eu estava lá, eu sabia que eu tinha que me posicionar, mas eu negligenciei aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Porque eu ia fazer o quê? As outras coisas que estavam acontecendo. A gente viaja, mas a gente não para. Você cuida da casa, você faz a comida, você está com o filho e tudo mais. Então, eu negligenciei algo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E muitas vezes essa negligência nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente sofre, acaba ficando com dificuldade na caminhada e não sabemos o porquê. Porque somos negligentes com aquilo que o Senhor coloca dentro do meio do seu coração. Se o Senhor mandar falar vai, Ele está falando vai, você tem que ir. Eu estou aqui, estou com medo, mas eu vim. Porque Ele falou vai, dá a sua boca. Eu coloco a palavra, eu coloco o louvor, eu coloco a oração. E nós somos negligentes com a palavra do Senhor. E eu me senti assim quando eu voltei. Falei, Senhor, eu deveria ter feito mais, e eu não fiz. Porque eu negligenciei, porque eu sabia. Assim como Jonas, ele negligenciou, ele sabia. Jesus tinha falado diretamente com ele, não mandou recado. E mesmo assim ele não fez. E depois também eu fui ali na passagem de Samuel, aonde fala sobre Eli. E como essa palavra ficou na minha cabeça, eu fiquei conversando com o Robson no decorrer da semana, até mesmo de algumas situações na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. E ele foi chamado como sacerdote e juiz. Mas ele foi negligente com os filhos dele. Ele foi um homem, um sacerdote e um juiz, no meu ver, né? Assim, falando por mim. Ele foi muito bom naquilo que ele fazia, como sacerdote, como juiz, mas a palavra mesmo diz que até mesmo quando ele vai repreender os filhos dele,
quando eu leio naquela parte que é Samuel 2:22, que é quando ele repreende os filhos dele, ele também repreende com calma. Eu não vejo ali ele sendo duro na repreensão dele, né? E aí eu falei, meu Deus, é verdade, né? Às vezes a gente vê coisas acontecendo dentro da nossa própria casa, debaixo do nosso teto, e nós somos negligentes também. Muitas vezes o Senhor nos chama para orar, nós sabemos que precisamos orar e não vamos. Muitas vezes o Senhor ele fala para nós, nos mostra que há algo de errado, e nós negligenciamos e não vamos fazer. Eu falo, irmãos, da minha vida, que a palavra falou primeiro comigo. Tem situações que já aconteceram na minha vida, dentro da minha casa, que não foi normal, mas eu falei assim, nesse momento eu vou lavar a louça, daqui a pouco eu faço. Mas os encontros aqui, irmãos, tem sido bênção. E todas as vezes que nós estamos aqui, nós aprendemos alguma coisa. E eu aprendi a deixar essa inquietação de lado, até mesmo com a passagem de Marta e Maria, que nos ensina muito, né? E nós temos que aprender a não negligenciar o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, aquilo que Deus tem derramado sobre cada um de nós. E infelizmente o Senhor ele tem falado, mas nós não temos dado ouvido da maneira que temos que dar. E depois também eu fui para a passagem de Sansão em Juízes, que também me veio ali a memória, várias, né, ali da Bíblia me veio a memória, mas essas foram as que eu trouxe. Porque Sansão ele também negligenciou. Ele sabia que ele não poderia contar o segredo dele para ninguém. E ele confiou mais em uma mulher do que naquilo que o Senhor tinha depositado sobre a vida dele. E ali foi o quê? A paixão. Ele tinha uma paixão por Dalila, e ali ela acabou conduzindo ele a falar o que o Senhor tinha decretado, que não era para contar para ninguém, porque senão saberia do segredo dele e como que ele venceria se o cabelo dele fosse cortado. O que me alegra é saber que em Jonas, né, ali depois ele se arrepende dentro da boca do peixe, né, e ali ele ora ao Senhor, e o Senhor dá uma segunda chance para ele. Sansão também, mesmo ele tendo morrido, ele também pediu ali em oração, e o Senhor deu mais uma vez a força para ele. E às vezes eu me questiono o que você está esperando para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente olha lá de fora, são tantas vidas sedentas, tantas vidas precisando, e muitas vezes a gente está preocupado com o que nós temos, com o que falta, com o que não tem, sendo que nós deveríamos não negligenciar a vontade de Deus e verdadeiramente nos colocarmos na posição. Eu estava conversando com uma amiga minha, e essa passagem de Eli, os filhos dele morrem, a arca é tomada e ele também morre. E o profeta vai até ele e fala, né, tudo isso, né, para ele, que tomaria dele, porque ele não cuidou daquilo que Deus depositou sobre a vida dele. E aí, como você para pensar, você fala, Senhor, em nome de Jesus, né, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que nós venhamos despertar, porque todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, e nós estamos pensando o que fazer, como fazer, a hora de fazer. E o Senhor está falando, está chamando a mim e a você. Não é mais a hora da gente pensar, da gente, eu acho. Não, Senhor, mas agora não, daqui a pouco. Não, o Senhor está chamando agora. Eu estava conversando com uma amiga minha, e eu estava falando para ela sobre a palavra, falando sobre Jesus. Eu tive alguns sonhos com ela, e eu trabalhei com essa moça há um tempo, e o Senhor tem chamado ela para a obra, tem chamado ela para a presença, mas ela tem se desviado para outros lugares. E eu fiquei pensando, falei, é como Sansão, né? Onde está a paixão dela? Onde está o coração dela? Aonde está o nosso coração? Onde estão as nossas paixões? A gente tem que amar Cristo todos os dias. Aleluia. Ele tem que ser o nosso tudo. E muitas vezes, eu me sinto, irmãos, às vezes perdida. Mas por que eu me sinto perdida? Porque está faltando palavra, porque está faltando busca. Porque quando nós estamos alinhados com a verdade, com a palavra, Deus ele cura através do nosso abraço, através do que nós falamos. Então, em nome de Jesus, nós não devemos mais negligenciar aquilo que Deus colocou no meio do seu coração. Se Deus chamou você para louvor, louve e adore. Deus é o melhor. Irmãos, eu estava no louvor. E na época que eu entrei no louvor, foi uma época que eu estava trabalhando, estava muito corrido, e eu senti no meu coração de ajudar. Eu vou entrar e vou ajudar. E sabe, conforme vai passando o tempo, eu gosto de adorar. É muito bom louvar, adorar o Senhor. Mas estar aqui
aqui é além de adorar embaixo. Não é a mesma coisa. Estar aqui, você transmite unção para as vidas que estão embaixo. Você derrama unção sobre a vida das pessoas que vêm, muitas vezes com o coração quebrantado, precisando de refrigério. E aí o louvor, ele vem, ele fala com o povo, e depois a palavra vem e complementa. Então, eu falei, Senhor, se não for isso que o Senhor não tem sobre a minha vida, então me direciona para outro caminho. Porque eu vi, irmãos, que eu não estava fazendo com excelência. Eu estava fazendo, não estava fazendo de qualquer jeito, mas eu estava fazendo do jeito que eu achei que era para fazer, e não era do jeito que eu estava fazendo. Então, muitas vezes o Senhor, ele quer nos colocar em lugares altos, mas a gente está dormindo, a gente não está atento à voz dele, a gente não está atento ao que ele quer de nós. E eu não estou generalizando, sabe, irmãos, porque eu sei que tem muitas pessoas que são alinhadas com a palavra e muitas pessoas que buscam, você sente isso, né? Mas, infelizmente, quando a gente se deixa levar pela carnalidade, a gente não dá ouvido para o que realmente o Senhor tem e quer fazer através das nossas vidas. A gente só aprende passando. Se a gente não passar, a gente nunca vai aprender. Se eu não avançar, eu nunca vou conseguir sair do lugar. Igual eu fiquei com isso na minha cabeça, né, na pregação da Jaque na quarta-feira, quando ela falou que o barco estava no mesmo lugar, os peixes estavam no mesmo lugar, o que mudou foi a direção. Então, que eu e você possa mudar a direção. Se eu sempre tive o hábito de falar para o Robson, né? Se eu estou indo por um caminho e eu estou vendo que não está dando certo, está na hora de mudar o caminho, a rota. Muitas vezes dentro do meu casamento, na minha casa, eu ficava traçando a mesma linha, e eu não via resultado. E conforme você vai buscando, você vai crescendo mais na palavra, Deus, ele vai te ensinando, ele vai te mostrando, e você vai se alinhando, você vai vendo que dá certo mudar de rota. Às vezes é preciso mudar de rota. Então, que em nome de Jesus, na minha e na sua vida, nós não venhamos mais negligenciar aquilo que Deus colocou no meio do seu coração. Se é o chamado do louvor, se é o chamado da palavra, independente do que seja, que você dê o seu melhor, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre quem Ele é. E eu costumo dizer que a igreja é a extensão da nossa casa. Lá nós levantamos um altar, lá nós oramos, nós buscamos, nós fazemos a leitura da palavra, e aqui na igreja há um complemento. Mas eu não posso só vir aqui, abrir a minha vida aqui, ler a palavra aqui, ouvir o que o pastor ou que sai aqui do altar. Eu preciso ter um conhecimento da palavra. Eu já falei aqui uma vez e eu falo de novo. Eu fui para a igreja aos 18 anos, me converti, hoje eu tenho 33, e eu não fazia a leitura da palavra. Eu só ia nos cultos, ouvia a ministração, louvava, adorava. Mas quando acontecia algo sobre a minha vida, eu não estava estressada em nada. Eu estava estressada nas minhas verdades, naquilo que eu achava que era certo, não naquilo que o Senhor realmente queria que eu fizesse, não na decisão que Ele realmente queria que eu tomasse. E eu acho que quando nós não temos a palavra gravada no nosso coração, a gente não consegue permanecer, a gente não consegue avançar. Então, irmãos, foi isso que eu senti no meu coração de passar para vocês. Eu peço perdão pelo meu nervosismo. Quando a gente vai subindo aqui, eu não digo que você acostuma, mas você vai tendo cada vez mais vontade de buscar, isso vai te dando cada vez mais coragem de estar aqui, de falar da palavra. Então eu espero que eu tenha conseguido esclarecer e colocar diante de vocês o que o Senhor colocou no meu coração. Porque Jonas foi uma missão. Eli era a responsabilidade familiar. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da família dele, de cuidar dos filhos dele, e ele foi negligente nessa questão. E Sansão foi a paixão dele por Dalila, onde está a minha e a sua paixão. Então, que em nome de Jesus, nosso coração esteja com o Senhor, que a palavra dele seja viva sobre a nossa vida, que aquilo que Ele chamou você para fazer, você faça com excelência, que você dê o seu melhor, vontade de Jeremias, seja forte e corajoso, não negligencie a vontade do Senhor. Ele tem muito para fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Às vezes eu fico me perguntando se nós realmente nos colocássemos verdadeiramente diante do Senhor, de todo o nosso coração, quantas coisas Ele não poderia fazer. E eu não vim da praia só com esse ensinamento, eu vim com diversos ensinamentos. E o Senhor, Ele vai falando, Ele vai trabalhando, Ele vai nos ensinando, e às vezes até dói quando a gente está sendo quebrado, porque se a gente está sendo quebrado,
quebrado, é porque Ele quer fazer uma nova história, nos direcionar para um novo caminho. E nós precisamos deixar que isso aconteça. Mesmo que doa, mesmo que machuque, nós precisamos verdadeiramente nos colocar à disposição do Senhor. Porque é como eu falei, não é sobre o que eu tenho para dar, é sobre quem Ele é. A palavra dele é viva sobre as nossas vidas. E se tudo aquilo que nós absorvemos aqui, nós olharmos para a palavra e levarmos ela para a nossa casa, meditarmos nela, é como o pastor na quarta-feira, a gente falou, nossa, pastor, você não estava na nossa casa, porque ele estava aqui e a Jaque pregou, a irmã Rosana abriu o culto, e depois quando ele perguntou qual foi o primeiro versículo que tinha sido aberto aqui, ninguém sabia. E aí eu estava ali sentada e falei assim, meu Deus, é verdade, Senhor. E aí a gente se cobra, que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? A gente realmente não está vindo para a igreja como um entretenimento ou como um protocolo a ser cumprido. Ah, quarta-feira tem culto 8 horas. Ah, domingo tem culto 10 horas. Não, a gente está vindo aqui para ser transformado, para ser sarado, para ser curado. Porque através da minha vida, da minha história, da minha cura, eu vou curar outras vidas. Mas se eu não me permitir ser curado, como que o Senhor vai usar a minha vida para falar com outra pessoa? Se eu não ando alinhado com a verdade, se eu não ando alinhado com a palavra, se aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra, se eu estou aqui só quando eu quero, se eu faço quando eu quero, se eu busco quando eu quero, não há possibilidade de ser usado. Às vezes a gente olha para o pregando e fala assim, eu falo na minha vida, nossa, que lindo, olha essa pessoa pregando, mas qual é o preço que essa pessoa paga? Ela levanta nas madrugadas, ela jejua, ela lê a palavra, ela busca, ela faz algo para que você veja a glória de Deus nela. Quantas vidas estão sedentas, precisando desse amor? Eu estava hoje, fui numa entrevista, levava a lista junto com o Robson de manhã, e nós estávamos no carro ouvindo um louvor. E eu e o Robson tivemos o mesmo pensamento na mesma hora. As pessoas estão tudo correndo, atravessando a rua, uma para um lado, a outra para o outro, um no carro, um na moto, um no carrinho mais simples, um no carrão, um entrando numa empresa. E aí na minha cabeça eu pensei assim, meu Deus, é tanta correria, e a gente nem sabe se mais tarde, se à noite, se no outro dia, nós vamos amanhecer vivos, vamos amanhecer bem. Quantas pessoas gostariam de estar no meio do seu lugar e não pode estar aqui? Quantas pessoas estão no leito de hospital? Eu, quando tive a oportunidade de ir no GRAAC, por conta do problema do Gabriel, quando o Senhor deu uma cura sobre a vida dele, eu creio que foi a cura que ele tinha leucemia, e o Senhor deu uma cura sobre a vida dele, e eu pude testificar disso. Então, quando eu cheguei naquele hospital, eu vi a quantidade de mães, a quantidade de crianças ali dentro daquele hospital, crianças em estado terminal, mães que se faziam fortes por seus filhos, mas que estavam destruídas por dentro. E eu me lembro que por essa minha falta da leitura da palavra, eu não orei por ninguém lá dentro. Eu nunca pude ter esse privilégio de fazer isso, mas porque eu só frequentava os cursos, eu não estava verdadeiramente alinhada com a palavra. Então a gente vê quantas pessoas gostariam de estar aqui, quantas pessoas precisando de uma oração, precisando de uma palavra, e aonde está o meu e o seu coração? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Então, que em nome do Senhor Jesus, irmãos, que a gente possa, de uma vez por todas, abrir os nossos olhos e ver que o Senhor quer de nós verdadeiramente. Porque não adianta só alguém que sentar na cadeira. E quando a gente chegar diante dele, quais são as minhas e as suas obras? Não vai adiantar nada a gente falar que está no culto. Porque estar aqui é bom, mas estar aqui, absorver a palavra, aprender e colocar em prática, isso sim faz a diferença. Então era isso que eu tinha para falar para a igreja, amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Aleluia. E que a gente possa estar alicerçados na palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós recebemos a palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Se preocupe com a presença. Se preocupe com a presença de Jesus que está passando, que está se movendo. As ações de Deus em nossas vidas vêm para nos despertar
precisamos estar alinhados com Ele. Sansão teve que entender isso no final da sua vida. Samuel andou alinhado com Deus, embora os filhos não se alinharam. O servo de Jericó, conforme abriu aqui em Lucas 18, versículo 35 em diante, entendeu que não podia ver, mas podia viver a presença. Aleluia. Clamou pela presença de Jesus. E por causa de clamar, Jesus ouviu e o chamou. Tirou as escamas dos olhos. Que os seus olhos sejam abertos neste tempo, neste ano, para viver e ver coisas novas que você ainda não viu. Em nome de Jesus. Assim como o cego Bartimeu viu a glória do Senhor, que você veja a glória do Senhor neste ano na sua vida, mas que não falte um clamor pela presença de Jesus, que não falte um discernimento de entender, olha, Jesus está aqui, Ele só está esperando que eu clame, que eu abra a minha boca para clamar, porque Ele é fiel para mim. Que você possa ter esse entendimento neste ano. Que não falte na sua vida o clamor pela misericórdia do Senhor, pela bondade, pelo favor dele sobre a sua vida, para que aquilo que estava fechando a sua visão, que estava te impedindo de você ver o grande amor dele por sua vida, a grande bondade e misericórdia dele para a sua vida, que seja lançado por terra todas as escamas dos seus olhos, todo o muro de divisão, tudo aquilo que separava você de Deus. Agora, em nome de Jesus, não existe mais separação, não existe mais escama nos seus olhos, porque Jesus disse: venha até a mim, porque o caminho está aberto e os seus olhos já estão abertos para ver a glória de Deus na sua vida. Que seja abertos os olhos neste tempo, em nome de Jesus, que você possa ouvir Ele dizendo para você: venha, porque eu estou aqui disponível, a minha presença está disponível. A presença do Senhor está disponível, está derramada por toda a terra, porque o Espírito Santo do Senhor foi derramado para todo aquele que crê, para todo aquele que se humilha, para todo aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, me socorre, porque eu não posso ver, mas o Senhor pode me direcionar. Eu não posso caminhar por minhas próprias pernas, mas o Senhor pode me direcionar. Eu não tenho mais força aqui mesmo, mas o Senhor tem a força que eu preciso para viver a transformação. Não é mais sobre a minha e sobre a sua visão, é sobre a visão dele. Aleluia. Não é mais sobre a minha e sobre a sua força, é sobre a força dele que está em nós. É sobre o Espírito do Senhor que está derramado sobre toda a terra, sobre todo aquele que crê. Amém? Você crê que o Espírito do Senhor já está sobre a sua vida e está somente esperando que você clame: Pai. Que você clame: Pai, eu te amo, Pai, eu preciso de ti, Pai, eu preciso da tua força, eu preciso da tua visão, eu preciso estar alinhado, eu preciso estar posicionado em ti, Pai. Clame pelo Pai, porque Ele te ouve. Não desista. Ainda que multidão de situações, multidão de problemas, multidão de pessoas descalçem, não pare de clamar, não pare de buscar pela presença dele, porque ele te ouve e ele vai te socorrer, ele vai se mover ao seu favor e vai dizer: se levante, porque eu te chamo para ter uma caminhada de pé, posicionada, cheia de glória, cheia da presença do Senhor. Ei, não pare de clamar, não desista, porque ele vai te chamar para viver coisas novas e grandes. Amém? Vamos ver isso. Deus já está te chamando para viver coisas novas e grandes na sua vida. Receba isso e aplaude e glorifique o Senhor. Ele te chama neste ano para viver coisas novas e grandes. Você não vai retroceder, mas você vai à frente, porque o Senhor tem coisas novas e grandes na sua vida. Amém? Creia nisso. Deus já abriu sua visão. Deus já restaurou a força que foi perdida. Deus já restaurou o chamado que foi perdido. Você não vai viver de lembranças, não. Você vai viver de coisas novas para a glória do nome santo do Senhor.
Você não vai viver de saudosismo, um dia foi, não. Você é chamado e chamada de Deus para viver coisas extraordinárias. Amém? Aleluia. Amém, igreja? Você vai viver coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a semana da Ana e a família. Chamado de Deus para a vida de vocês. Essa família de coisas extraordinárias. A vontade do Espírito de Deus. O nome do Senhor será glorificado. Amém? Sexta-feira estaremos aqui, mesa de homens e mulheres. Essa mesa de homens e mulheres serve para a gente crescer no conhecimento. Na palavra que muitas das vezes foi ministrada no domingo e na quarta, e a gente, por tanta coisa na vida, a gente acaba perdendo algumas revelações, e na mesa nós estamos tentando para trazer de novo o entendimento do que foi ministrado. Muitas das vezes o inimigo tem roubado de nós por tantos problemas, tantas preocupações, e nestes encontros de mesa nós temos ministrado, temos entendido um pouco mais da palavra que tem sido liberada, e às vezes a gente deixa escapar. Mesa de entendimento, de alinhamento, né? Sexta-feira, em nome de Jesus. Sábado, às 8 horas, né? Reunião aqui com todos os obreiros, operadores, todos que ministram no altar, todos aqueles que querem ser, venham em nome de Jesus. Reunião de alinhamento em nome de Jesus. Sábado, 8 horas da noite. E domingo, pela manhã, 10 horas, estaremos adorando ao Senhor. O Senhor fará coisas grandes no nosso meio. Eu creio nisso, amém? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Senhor Deus Santo e poderoso, nós te agradecemos por sua bondade e misericórdia, por tua palavra que nos é revelada aqui, Senhor. Em cada oportunidade o Senhor tem revelado a tua palavra para que haja crescimento, para que haja, Senhor, edificação da sua igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um. E assim como temos orado, Senhor, como temos profetizado, haverá mais e mais testemunhos de bênção, testemunho de transformação, de crescimento. Este ano será um ano de alinhamento espiritual extraordinário, a qual a igreja contará muitos testemunhos de transformação, e o nome do Senhor será glorificado sobre famílias. Oh Deus Santo, eu profetizo, eu creio, alianças serão firmadas, alianças serão feitas neste lugar. O nome do Senhor será exaltado sobre famílias poderosamente. Ah, Deus Santo, promessas serão cumpridas neste lugar, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Assim nós cremos, ó Pai, e nós já te agradecemos porque o Senhor é bom. A sua bondade e misericórdia está sobre nós. Não é sobre as nossas falhas, não é sobre os nossos defeitos, mas é sobre a bondade do Senhor derramada sobre nossas vidas. E assim nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Leva, Senhor, os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta semana que está terminando, em nome de Jesus. Amém? Erga as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre.